Então vamos seguir aqui. Como que eu faço para poder comunicar com o meu banco de dados? Nós vamos estar utilizando essa linguagem aqui, ó, que é o PHP, tá? Uma das linguagens mais comuns para desenvolvimento web, que tem algumas vantagens em relação a Java, ASP.NET, ao Django aí do Python, né? Em questão principalmente a custo para o cliente final, tá? Segurança, desempenho é igual, então quanto a isso não precisa se preocupar. Ela tem um custo menor, o que faz com que seja uma linguagem um pouco mais comum no mercado. A cada 20 sistemas que eu desenvolvo, 19 é com PHP. Já tentei fazer sistema em outras áreas para atender outros nichos de aluno, como Java Web, por exemplo. Tive que recriar o sistema em PHP porque a demanda foi muito maior. Então, hoje em dia, eu foco no PHP por isso aí. Eu vou digitar aqui PHP e vou pressionar Tab, tá? Porque aí o próprio Sublime Text já me dá a abertura e o fechamento do código. Eu não vou ficar explicando sobre variáveis, sobre a abertura, fechamento, sobre a codificação da linguagem em si, porque não é um curso específico para isso, tá? Ah, mas eu queria aprender mais a fundo. Ok, então acompanhe o curso de PHP 8, onde eu vou detalhar melhor isso aí. O que eu quero fazer é a comunicação com o meu banco de dados. Como eu falei, eu poderia utilizar outras linguagens, como Java, Python, né, C# aí com ASP.NET, várias outras linguagens para comunicar com essa base de dados que nós desenvolvemos aqui, ó. O que eu vou estar trabalhando é o PHP. E como que eu faço a comunicação dessa conexão utilizando o PHP? Eu crio aqui uma variável, tá, que é um atributo. Geralmente eu chamo de PDO, porque além da linguagem existem formas de você fazer a comunicação. No PHP, por exemplo, nós temos aí o MySQLi, temos o PDO, temos umas formas convencionais também de utilização, mas a forma que eu acho melhor, por questão até mesmo de segurança, né? Tudo bem que as outras também são seguras, mas exigem que nós façamos alguns tratamentos, o que o PDO já tem embutido. Então, assim, atualmente o que nós temos para comunicação ao banco de dados, né, da melhor forma e com questão de segurança é o PDO. Então, obviamente, eu vou estar utilizando ele, vou ensinar isso para vocês. Aqui você cria uma variável, então um objeto que vai receber esse valor. Toda vez para criar uma variável no PHP, nós colocamos o cifrão antes. Mais para frente nós vamos entender aí, para quem é iniciante, o que é uma variável. E vamos aqui colocar um new PDO, que é a função que vai fazer essa comunicação. Não precisa se preocupar em decorar isso aqui, tá? Não precisa se preocupar. Nem eu mesmo tenho decorado, ó, tá aqui embaixo. Eu estou fazendo uma cópia aqui do que eu tenho lá do projeto financeiro, ó. Por que eu não preciso? Porque basta eu utilizar esse código em todas as minhas aplicações que eu vou comunicar com o banco de dados. Então, não é algo que você tenha que decorar, e sim entender, né? Pode ser que você queira anotar, colocar em algum local. Por quê? Porque todos os outros sistemas que você for fazer, você vai ter essa mesma codificação para comunicar com o seu banco. Tá? Então, não é questão de decorar, e sim entender aonde que vai estar a parte de conexão, o que eu tenho que passar aqui para que eu conecte de forma correta com o meu banco de dados. E é isso que eu vou falar agora. Então, nós temos que passar qual tipo de conexão que eu estou montando, tá? Que é uma conexão MySQL. Aí aqui eu vou colocar o MySQL, DBName. Qual é o nome desse banco de dados? Aí aqui na frente vai vir o nome do banco de dados. Esse nome do banco de dados, eu vou criar um objeto para passar esse valor. Então, por enquanto, esse objeto vai ser uma variável chamada banco. Aí eu coloco ponto e vírgula, e a outra informação que eu tenho que passar é o servidor, tá? Que aqui nessa comunicação do PDO é definido como host. E aí eu vou colocar aqui para ele a variável chamada servidor, né? Além do servidor, eu vou colocar aqui uma outra informação, que é o usuário. Então aqui eu coloco uma vírgula para poder separar, porque a primeira informação que eu passo são dados do banco de dados, depois eu passo a informação do usuário em si, tá? Aqui termina as minhas aspas, porque a primeira informação já foi, aí vem a vírgula, aí vem o usuário, então o usuário eu vou criar também uma variável para receber esse valor, e depois do usuário, vírgula novamente, vem a senha. Se você for iniciante, cuidado, qualquer aspas dessa ou vírgula que você deixar de colocar ou colocar de forma incorreta, vai dar problema, ele não vai conseguir completar. Aí eu tenho que preencher para me conseguir comunicar com esse banco de dados, qual o banco, qual o nome do banco, qual é o servidor que eu estou utilizando, qual é o usuário, e qual a senha. E essas informações, obviamente, tem que apontar para cá, ó, para esse banco de dados que eu tenho aqui. Então, o que eu faço é o seguinte, eu crio essas variáveis aqui acima para me poder definir isso, né? Banco vai receber o nome do banco de dados, pronto. Aí depois vem a informação aqui, né, do servidor, do usuário e da senha. Isso, por enquanto, nós estamos trabalhando com o servidor local.
Quando eu hospedar o meu sistema, isso aqui vai vir de acordo com as credenciais do meu banco de dados que está no servidor, tá? Então, é algo que pode mudar. Se é algo que pode mudar dentro do meu sistema, nós chamamos de variáveis. Porque se eu coloco aqui o nome do banco, coloco o servidor e depois crio outras referências, né, eu tenho que ficar mudando isso caso eu venha alterar de servidor. Eu posso ter, por exemplo, esse servidor com essa variável em 100 páginas aqui do meu sistema. Se eu mudar aqui, todas elas recebem aquela modificação. Então é muito importante que você utilize as variáveis, porque qualquer modificação que eu faça aqui, ó, será replicada em todas as páginas do meu projeto. Na próxima aula, então, nós vamos preencher essas informações aqui, para aí sim conseguir a comunicação com o banco de dados.